Olá pessoal, tudo bem? Professor Valcir aqui para mais um vídeo. Hoje nós vamos de um preparatório para o BMAP. Essa questão que já está na tela é uma questão do nível 3, segunda fase, que teve no ano de 2024. Então, esse preparatório já comecei com alguns estudantes na escola. Então, essa questão aqui, como combinado em sala, eu iria comentar ela mais detalhadamente aqui neste vídeo, tá? Então, não saia daqui, dê uma olhadinha nesse vídeo. Se gostar, já ativa o sininho, dá um joinha aí para nós e vamos que vamos. Então, ó, o problema começa assim. Um hexágono regular, né, vamos anotar aqui algo importante. Um hexágono regular ABCDEF tem lados de medida 1. Um ponto P desloca-se na borda do hexágono a partir do vértice B, passando pelos vértices C, D e E, até chegar ao vértice F. Seja x a distância percorrida pelo ponto P e seja f de x a área da região com vértices em P, A e outros vértices do hexágono pelos quais P já passou. A figura mostra algumas dessas regiões. Então, o item A é para calcular f de 1. Então, primeiro vamos analisar aqui. Geralmente o item A é o mais fácil, mas para uma questão de nível 3, então a banca já espera que os estudantes dominem algumas ferramentas da matemática já do nono ano para baixo, né? Porque o nível 3 é uma prova de nível médio, alunos de primeiro ano já começam a fazer ela. Então, primeiro vamos aqui desmistificar esse problema, vamos entender o que ele está querendo dizer com esse enunciado bem rebuscado aqui. Então, veja bem, ele fala que nós temos aqui, ó, a partir do ponto A, então tem essa linha que estou marcando de vermelho, e ela acompanha, né, o ponto P, certo? Então, o que acontece? Conforme o ponto P ele sai aqui do B, ele vai percorrendo o nosso hexágono, então observe que vai gerando uma área. Né? Vou até mudar a cor aqui para não confundir com a flechinha, mas olha só. Então, nós temos aqui inicialmente AB. Ok? Então, aqui no A vai ter então um segmento de reta, e esse segmento de reta vai acompanhar o ponto P. Observe que o ponto P é a altura, né? É o X caminhando aqui no lado. Ó. Então, se o X estiver exatamente em cima do B, observa que não tem abertura nenhuma, portanto não tem área. Né? Então, conforme o X vai caminhando aqui, ó, estou aumentando aqui do lado, tá vendo? Então, vai surgindo uma área. Tá? Então, vamos supor que eu pare aqui. Então, onde que estaria, por exemplo, essa área? Então, a área estaria nessa região que eu estou marcando de verde, ó, uma área bem pequenininha. Tá? Mas o nosso X, ele está caminhando, ó, em várias direções. Aqui ele deu um exemplo, ele parou no ponto P, entre o lado BC, e aqui ele vai percorrer esse hexágono, né? Tá falando que é um hexágono regular, ou seja, todos esses lados aqui, ó, CD, D, E e EF, têm o mesmo tamanho, tá? Então, são hexágonos, hexágono regular significa que todos têm o mesmo tamanho, ou seja, tamanho 1, né? Uma unidade aqui, independente se é centímetro, metro, não importa, tá bom? Então, isso é o que está acontecendo. Então, vamos supor que o ponto P esteja aqui no D. Então, qual seria a área em questão? A área em questão seria toda essa que eu vou marcar aqui de verde, ó. Ou seja, a área seria exatamente a metade do hexágono. Tá? Então, é um problema que envolve área de hexágonos. Tá joia? Então, este é o raciocínio. Então, o primeiro problema, ele fala para a gente o seguinte. Seja x a distância percorrida pelo ponto P e seja f de x a área da região com vértices em P, ou seja, o vértice vai estar no P, né? Onde o P tiver é um vértice, A, ou seja, PA, e outros vértices do hexágono pelos quais P já passou. Então, se o P já passou pelo B, então ficaria aqui, neste caso em questão, ó, é o vértice, é a área A, B, P. Se o P parar no C, então fica ABC, né, o triângulo. Tá bom? Então, a figura mostra algumas dessas regiões. Então, ele está falando aqui inicialmente, calcule f de 1, né? Então, se ele está falando que é f de x, igual está aqui na figura, ó, f de x. Então, se ele está dizendo f de 1,
Então, evidentemente, eu estou trocando o x por 1. Então, se troca x por 1, significa que aqui nessa flechinha onde eu vou marcar de verde, ó, ela está na altura 1. Ou seja, a altura 1 é exatamente o lado do hexágono, né? Então, neste caso aqui, o P ele vai coincidir exatamente com o C, tá? Então, onde que vai ficar a nossa área? Então, o P subiu até chegar no C. Então, a área em questão que ele quer que a gente calcule é justamente essa área aqui. Então, que eu estou rachurando ela de verde. Certo? Então, essa é a interpretação do problema. Agora, como que eu calculo esta área? Aí é a função do vídeo de hoje. Beleza? Então, essa aqui é só uma interpretação do que o problema quer. Para isso, eu vou ter que diminuir aqui um pouco o nosso esquema, né, e tentar relembrar algumas coisas que a gente já aprendeu, né, no ensino fundamental sobre um hexágono regular. Primeiro, vamos pegar aqui um hexágono regular. Deixa eu ver se eu acho ele aqui transparente. Pegar um hexágono regular. Tá aqui um hexágono. E já vou pegar também um triângulo. Vamos deixar aqui. Esse triângulo não. Vou pegar esse daqui. Então, olha só. Um hexágono regular, pode ver que eu achei, ele só está na posição, mas vou girar ele só para ter um capricho de ficar igual. Então, um hexágono regular, o que acontece? Ele é formado, pessoal, exatamente por 6 triângulos equiláteros. Tá? O que é um triângulo equilátero? É aquele triângulo cujos 3 lados têm o mesmo valor, tá? Isso é um triângulo equilátero. Então, o que significa? Que dentro deste hexágono aqui, ó, não ficou perfeito não, mas dentro deste hexágono existe exatamente 6 triângulos equiláteros. Ou seja, triângulozinhos dos quais todos os lados têm a mesma medida. Então aqui, se eu for continuar, observe que eu posso fazer mais um triângulo aqui, mais um triângulo aqui, mais um triângulo aqui, e mais um triângulo aqui, né? E aqui fecha os 6 triângulos equiláteros. Então, isso já é interessante, tá? Então, vamos lá. Para eu calcular a área de um triângulo equilátero, lembrando, para calcular a área do hexágono, que é a área total, eu preciso calcular a área de 6 triângulos equiláteros. Aí vem, como que eu calculo a área de um triângulo equilátero de maneira rápida? É claro, existe uma fórmula, né? Na pauta de correção, provavelmente eles já usam a fórmula direta. Mas aqui eu quero explicar para vocês da onde que vem a fórmula, né? E se você não lembrar da fórmula de cabeça, como que eu encontro a área de um triângulo equilátero? Por quê? Calcular a área de um triângulo equilátero vai ser a chave para a gente responder este problema nosso aqui, né? Então, ó, vou apagar aqui e vamos só revisar o que o problema quer. Lembrando, o problema fala que o ponto P ele vai morrer aqui no C, ó. Ele vai ficar exatamente em cima do C. Deixa eu marcar aqui de azul. Então, ó, a área em questão que ele quer que a gente calcula é exatamente esta área que eu estou marcando de azul. Tá? Essa área aqui desse triângulo. Então, observe. Isso aqui é um lado do triângulo, esse aqui é um lado do outro triângulo, né? Agora, se vocês observar com bastante atenção, eu vou fazer esse mesmo desenho aqui no que está do lado, tá? Mas eu vou usar um capricho e vou pegar esse triângulo que está aqui, ó, e vou encaixar ele exatamente no outro lado, que eu quero mostrar para vocês uma propriedade. Vamos encaixar ele aqui, ó. Vamos ver se ele fica bom. Tá, não ficou perfeito, não, mas vamos dar um zoom aqui que vocês vão ver o que eu estou querendo dizer. Ó. Perfeccionar isso aqui para vocês entenderem direitinho o que está acontecendo. Pronto. Então, ó, encaixei aqui os 2 triângulos e olha esse desenho que nós temos aqui, ó. Esse desenho que está à esquerda, ele é exatamente este desenho aqui, ó.
né? Então, eu estou simulando. Então, por que calcular a área de um triângulo é importante? Justamente por causa que esse desenho que está aqui do lado, onde eu vou apontar aqui com laser, ó, esse triângulo aqui é exatamente o mesmo triângulo azul que eu marquei aqui, tá? E outra coisa importante, esse triângulo que está aqui à direita, né? Ele é exatamente, pessoal, equivalente a um triângulo equilátero desse comum, tá? Professor, não estou enxergando. Como que prova que, de fato, ele é o triângulo? Vamos marcar aqui de vermelho novamente. De vermelho agora. Então, ó, vamos olhar para essa figura aqui em questão. Essa figura aqui, ó. Estou marcando ela justamente. Então, observe com atenção. Essa figura aqui nada mais é que nós chamamos isso aqui de losango. Tá? O que é o losango? É como se fossem dois triângulos, né? Ó, um espelhado com o outro. E o losango, ele tem uma propriedade bem interessante que, quando eu uno os dois vértices opostos, ele forma aqui, pessoal, esse ponto aqui no meio, ó, é exatamente, deixa eu marcar de outra cor, é exatamente o ponto médio, tá? Exatamente o ponto médio, né? Divide esse lado aqui, ó, exatamente na metade, tá? Ou seja, isso faz com que forme exatamente quatro triângulos, ó, esse triângulo aqui é congruente a esse triângulo aqui, ou seja, tem o mesmo tamanho. Por quê? Esse lado aqui é igual a este, esse lado aqui é comum, e esse terceiro lado também é igual a esse, porque é lado está dividindo ao meio, exatamente. Então é o mesmo triângulo. Então o que eu estou querendo dizer para os senhores? Estou querendo dizer que a área original que o problema pede, ele quer que a gente calcule essas duas áreas aqui que eu vou passar um marcador nela aqui, ó. Ele quer que a gente calcule esta área e esta área daqui de baixo. Mas como eu expliquei, essas duas áreas aqui, ao invés de eu calcular esse triângulo todo deformado aqui, eu posso simplesmente trocar esta área, esse triângulo que está aqui embaixo, colocar ele aqui, ó, né? Então, o que acontece? Eu tiraria essa área daqui de baixo e colocaria essa área aqui, ó, do lado, tá? E esse aqui é exatamente um triângulo equilátero. Um triângulo equilátero de lado 1. Então, como que eu calculo a área de um triângulo equilátero de lado 1? Né? Se você já lembra da fórmula, é só colocar a fórmula ali, pronto, acabou a questão. Tá? Mas aqui, como eu disse, aqui nós não vamos pegar a fórmula pronta, vamos pegar fórmulas e entender, vamos entender de onde que sai a fórmula. Tá? Então, agora aqui, o vídeo já vai ser um pouquinho mais rápido. Então, deixa eu pegar aqui novamente o triângulo. Vou colocar o triângulo aqui. Muito bem. Então, para calcular a área de um triângulo, vamos relembrar. A área de um triângulo qualquer significa você multiplicar a base do triângulo pela altura e dividir por 2. Isso é a área de um triângulo. Então, vamos olhar aqui. O nosso triângulo em particular, que é o que ele quer ali, ele tem lado 1. Então, observe, é 1 aqui, é 1 aqui e também vai ser 1 aqui. Tá? Então, vamos aqui deduzir quanto que vai ser a área dele. Então, esse triângulo ele tem a base que é 1, mas não tem altura, certo? Ó, qual que é a altura desse nosso triângulo? Não sei. A única coisa que eu sei é que eu consigo repartir esse triângulo equilátero em dois triângulos. E aqui, inclusive, ó, a altura faz uma perpendicular aqui com a base. Né? Então, onde que ficaria a altura? A altura do triângulo está bem aqui. Então, nós temos lado 1. E esse lado aqui embaixo, ó, que foi repartido ao meio, já não é 1 mais, já vai ser 1 sobre 2. Então, vamos deixar ele aqui do lado. Vamos lá. Vou fazer o mesmo triângulo. Eu vou apagar por hora essa fórmula daqui,
Só para o triângulo ficar exatamente do mesmo tamanho. Então, vamos lá. Aqui. Porque se eu calculo a área da metade do triângulo equilátero, automaticamente eu já encontro a área do triângulo inteiro, porque daí é só multiplicar por 2. Então, aqui vai ser 1 sobre 2, né? Porque a metade, ó, 1 é o comprimento inteiro. Então, aqui vai ser 1 sobre 2, né? O 0,5. Aqui, H e aqui 1. Então, lembrando, eu estou à procura da altura. Por quê? Para calcular a área do triângulo, eu tenho que multiplicar base vezes altura dividido por 2. A altura eu vou calcular agora e a base eu já sei, né? A base eu já sei que é 1. Então, vamos calcular aqui a altura. Como que eu calculo a altura num triângulo retângulo, né? Num triângulo que tem 90 graus? Teorema de Pitágoras. Então, ó, pelo teorema de Pitágoras, temos. O que diz o teorema de Pitágoras? O teorema de Pitágoras diz o seguinte, que o quadrado da hipotenusa, ou seja, o quadrado do maior lado, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, bora por aqui, que o quadrado da hipotenusa é exatamente igual ao quadrado, né, aos catetos aqui, ó, que são os outros dois lados, também elevado ao quadrado, porém você soma eles. Tá? Então, você vai somar os dois catetos, que são os outros dois lados, elevando ao quadrado cada um. Tá? Isso aqui é o teorema de Pitágoras. Tá? Que é a soma do quadrado dos catetos equivale à hipotenusa ao quadrado. Com isso, você consegue achar o valor do H. Tá? Então, essa expressão aqui, ó, que está em cima, ela é equivalente, né, flechinha para um lado e para o outro significa equivalente, à seguinte expressão. 1 ao quadrado é 1, h ao quadrado vai continuar h ao quadrado, meio ao quadrado dá 1/4, né? Porque é 1 ao quadrado e 2 ao quadrado. Beleza? Como eu quero encontrar o valor de h, vamos aqui subtrair dos dois lados dessa equação 1/4. Então, tiro 1/4 daqui e vou tirar 1/4 daqui também. Então, aqui vai dar 0, né? Então, nós vamos chegar na seguinte condição. Que o nosso h ao quadrado, ele é exatamente igual. Ó, eu tenho 1 inteiro e tenho que tirar 1/4. Então, 1 inteiro e eu vou tirar 1/4, vai sobrar para mim 3/4. Certo? Ó, 1 inteiro tem que tirar 1/4. Então, sobra 3/4. Como eu estou a fim de encontrar o valor do h, aqui eu já posso aplicar a raiz quadrada nos dois membros. Então, a raiz para cá. Lembra, ao contrário da potenciação, radiciação. Né? E fica positivo, evidentemente. Aqui nós colocamos o mais ou menos, mas como eu estou tratando de medida, aqui eu vou assumir sempre o h maior do que 0, tá? Então ficaria, então, h igual, porque aqui vai cancelar, e raiz de 3 sobre raiz quadrada de 4 é 2, então eu posso extrair tranquilamente, tá? Então lembrando aqui, galera, ó, vamos justificar, pois h maior do que 0, tá? Por isso que eu nem coloquei aqui o mais ou menos. Ok, então esse valor aqui, que nós acabamos de encontrar, é a altura do triângulo, do nosso triângulo equilátero. Então agora para calcular a área, vai ficar fácil. Então vamos voltar aqui, ó. Então a área vai ser igual meio vezes a base do nosso triângulo. Melhor, eu tinha falado no início que era base vezes altura dividido por 2. Vamos só seguir. Base. Agora vamos lembrar, o triângulo inteiro, ó. A base do triângulo inteiro, 1. Então, base vezes a altura do triângulo, que é a raiz de 3 sobre 2. Tá? Então, base vezes a altura dividido por 2. Então, isso aqui é equivalente a raiz de 3 vezes 1 dá o próprio raiz de 3.
aliás, raiz de 3 sobre 2 vezes 1 é o próprio raiz de 3 sobre 2. Se é dividido por meio, eu posso simplesmente, o inverso da divisão é a multiplicação, né? Eu posso reescrever assim, ó, dividido por 2. Mas, para você fazer a divisão aqui entre frações, basta você inverter a segunda. Então, vai ficar raiz de 3 sobre 2 vezes 1 sobre 2. Ou seja, essa área nossa vai ser raiz de 3 vezes 1 é o próprio raiz de 3. 2 vezes 2, 4. Tá? Então, esta é a área do triângulo equilátero todo. Ok? Então, por quê? Quando o estudante chega nesse nível do ensino médio, provavelmente ele já tem que ter a fórmula que meio que memorizada. Então, a fórmula do triângulo equilátero nada mais é que A raiz de 3 sobre 4. Então, o A significa a medida do lado. Então, você vai estar multiplicando o lado vezes a raiz de 3 dividido por 4. Tá? Isso é bem tranquilo. A gente pode trocar aqui o 1 que nós utilizamos por um valor de x, por exemplo, ou A ou L, tanto faz, e você repete a mesma conta. Tá? Então, a área, raiz de 3 sobre 4 unidade de área. Ok, agora o que isso tem a ver com o nosso problema mesmo? Então, isso aqui foi só uma retomada. Então, o problema, ele quer que a gente calculemos f de 1. Né? Então, calcular f de 1, vamos colocar aqui, ó. Então, agora vamos no texto da questão, que é o que eles mais cobram. Ó, o ponto P, vamos fazer o texto agora. O ponto P coincidirá com o vértice, na verdade, né? Com o vértice C. Logo, temos que encontrar a área do triângulo A, B, área do triângulo ABC, tá? Que é equivalente à área do triângulo equilátero de lado 1. Logo, f de 1 é igual raiz de 3 sobre 4, como mostrado nos cálculos ao lado. Tá? Vou por aqui o A para indicar unidade de área. Beleza? Então, assim, galera, este problema aqui, né, é um problema, assim, até meio que difícil para ser o item A de um exercício. Então, ele precisaria de que você já dominasse, assim, você tem que perceber que aqui forma um trapézio, forma um losango, ou se você não percebesse um losango, você ia ter que usar congruência de triângulos para você conseguir mostrar para eles que esses dois triângulos, esse triângulo e esse triângulo,
eles são congruentes, ou seja, são exatamente iguais, né, em termos de lados e área. E ainda teria que já usar a fórmula direto. Né? Se você já conseguisse a fórmula direto, né, já faria direto. Se não me falha a memória, a área do triângulo equilátero de lado A, acho que é A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, você troca, o A é a medida do lado. Então, se o lado é 1 ao quadrado 1, é só multiplicar. Tá? Mas como aqui nós não sabíamos a fórmula de cabeça, a gente deduziu pelo teorema de Pitágoras. Certo? Mas você tem que organizar as ideias no campo lá de resposta também, que é um campo curto. Né? Mas é isso. Aí, se vocês conseguiram acompanhar a aula até aqui o final, me fala se vocês querem que eu traga o vídeo do item B, que agora a gente já fez um apanhado geral. Creio que os próximos itens já vai ser um pouco mais rápido, ok? Então, até o próximo vídeo e fiquem todos com Deus.